E aí, galera, continuando aqui, a última coisa que a gente fez foi fazer com que o player conseguisse colidir com as moedas e a gente em seguida desativa. O que é bacana a gente fazer agora é guardar essa quantidade de moedas que o jogador já coletou. Então, a gente vai voltar aqui para Unity e vai criar um novo script, certo? Veja que a gente já tem um script aqui para o player, mas ele é relacionado à movimentação, né? Ele não é relacionado à quantidade de moedas. Então vamos manter dessa forma, vamos manter esse player movement como um script relacionado à movimentação e vamos criar um novo. Vou chamar de só de player e vou criar e adicionar aqui, esperar é, compilar e tal, e vamos editar. Bacana. Aqui no player, nesse script player, o que é que a gente quer que aconteça? A gente quer que quando um quando houver a colisão entre o player e uma moeda, o, uma quantidade de moedas que a gente pode guardar aqui dentro desse script vai ser incrementada, né, vai ser aumentada e vai fazer. E é basicamente isso, né? Nesse momento é basicamente isso. É incrementar esse valor de moedas para a gente poder começar a pontuar ao colidir com moedas. Beleza. Então, nesse script a gente também não vai precisar nem do start nem do update. Eu vou deletá-los. E o que eu vou precisar aqui é uma variável para guardar a quantidade de moedas que a gente já tem. E eu vou deixar ela como pública para a gente poder ver no inspector, mas ela não precisa ser pública, não nesse momento. E vamos criar uma função nova. Essa função nova ela vai ser executada pela outra classe, a classe da moeda, para a gente incrementar esse valor de moedas. Tá? Então, vamos criar uma função nova. Ela vai ser pública, porque ela precisa ser acessada por outra classe. Ela não precisa ter retorno. Então, eu vou botar void aqui. Ela não tem esse retorno. E a gente vai dar um nome para essa função. Que pode ser, por exemplo, pegou moeda. Ela não tem nenhum requisito aqui, tá? Nenhum parâmetro. E aí a gente vai abrir chaves e fechar chaves para escrever o corpo da função. Beleza. É, aqui o corpo da função, o que é que a gente quer fazer nessa função? A gente quer simplesmente aumentar o número de moedas. Então a gente vai fazer moedas mais mais. Mais mais é uma forma que a gente tem de aumentar um em algum valor. Então, opa, moedas. Então aqui o que a gente está fazendo é, pegando o nosso valor de moedas, vamos supor que a gente tem 10 moedas. Quando executar isso aqui, a gente vai fazer moedas mais mais, e aí a gente vai ficar com 11 moedas. Tá? Então, já estamos conseguindo fazer o que a gente queria, que é aumentar a quantidade de moedas. A gente já criou a função, mas a gente ainda não está utilizando. Inclusive, a gente pode ver por aqui que tem zero referências, é porque a gente não está usando em nenhum código. E aqui vem uma parte muito importante sobre comunicação entre scripts, que é a partir de alguma classe, você acessar outra classe e usar alguma função dela, certo? Então, é, a gente sabe qual é a classe que a gente quer usar, que é o class player. A gente sabe qual é a função que é pegou moeda, mas a gente precisa utilizar isso. Se eu botar, por exemplo, player, ponto, pegou moeda, veja que nem aparece. Tá? Isso aqui não funciona. Por quê? Porque pode ter mais do que um único player.
no nosso jogo, né? No caso do script player, ele realmente vai ser usado normalmente apenas por um objeto. Mas se fosse um inimigo que está tentando usar aqui alguma função, né? Quando ele tem algum script parecido, será que a gente faria inimigo ponto tomou dano? Não, porque a gente não conseguiria saber quem é o inimigo. Então a gente, por esse tipo de motivo, a gente precisa especificar qual é o objeto. Bom, felizmente, o nosso objeto que a gente quer acessar a classe e usar a função é esse mesmo objeto aqui que está colidindo. E a gente sabe disso porque quem está colidindo aqui é o player, certo? Então a gente consegue fazer other, a gente acessa o objeto que está colidindo e a gente vai dar uma olhadinha nos componentes desse objeto, tá? Ó, quais são os componentes desse objeto? É o transform, é o mesh filter, é o mesh renderer, é o character controller, o player movement e o player. Esses são os componentes. E eu quero acessar justamente o player. Então eu vou vir aqui e vou botar aqui menor que player, maior que, abre parênteses, fecha parênteses, e aí eu vou ter acesso à função. Vamos destrinchar o que é que está acontecendo aqui. A gente está passando aqui, primeiro de tudo, o objeto que está colidindo, né? Igual a gente fez aqui, isso aqui vocês já devem ter entendido. Em seguida, igual a gente usou aqui compare tag, a gente usa aqui a função getComponent, que serve para a gente dar uma olhadinha lá na lista de componentes de um objeto e pegar um componente específico, que é o componente player. Aqui entre o menor que e o maior que, a gente bota o tipo do componente, tá? Então, aqui ó, esse get component, ele exige a gente botar um tipo de objeto. Poderia ser player, poderia ser moeda, poderia ser player movement. A gente vai botar aqui o tipo, que no nosso caso é player. Assim como qualquer função, a gente tem que passar os parâmetros, que é isso que fica aqui entre parênteses. Algumas funções não têm parâmetros, então a gente só vai abrir e fechar. É o caso do getComponent. E aí, quando a gente faz isso, a gente está acessando o componente player, que está nesse GameObjectOrder. Opa, foi mal. Que está nesse objeto order, nesse GameObject. E aí, igual a gente fez com, por exemplo, o debug.log, né, sei lá, o cc.move aqui, a gente já está com a referência aqui ao componente e a gente pode usar a função dele, pegou moeda, que também não tem parâmetros, então a gente pode abrir e fechar parênteses e botar um ponto e vírgula para acabar a instrução, certo? Salvamos e vamos lá do jogo. Fica de olho aqui no campo moedas. E olha só, toda vez que eu pego uma moeda, é incrementado ali o valor. Estamos com 4 moedas. Maravilha. Funcionou. É, já temos aí uma comunicação bem sucedida entre scripts. Bacana. O nosso código ainda tem um problema aqui, né? Não código, mas falta no nosso jogo atualizar a interface. Né? A gente está pegando moedas e a gente não está ainda conseguindo atualizar aqui a interface. Então, é a próxima aula.